Vamos abrir as nossas Bíblias. Aqui Números capítulo 16, versículos 5 e 6. Sinceramente, eu preciso concluir essa primeira estação aqui de Queelata, para que nós possamos entrar no Monte Sefer e avançar um pouco nesse assunto. Então eu quero apenas fazer uma consideração e nós vamos avançar para o estudo da segunda estação, que é Monte Sefer. Se o Senhor nos permitir, nós teremos ainda que estudar pelo menos mais 3 estações. Números capítulo 16, versículos 5 e 6. Aqui nós vamos ver algo muito, muito especial. Diz assim, versículo 5: E falou Corá a todo o seu grupo, dizendo... E falou a Corá e a todo o grupo, dizendo: Amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele, e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, tomai-vos incensário, Corá e todo o seu grupo. Eu não poderia terminar o assunto aqui de Queelata repetindo esta estação que se encontra aqui em Números capítulo 33, e os textos relativos a essa estação se encontram aqui em Números capítulo 19, onde capítulo 16, porque 19 é a estação, ela é a 19ª estação. Então vamos colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Então, essa estação, a palavra, como eu já disse, o vocábulo no hebraico traz a ideia de uma assembleia, da onde vem a palavra eclesia no grego no Novo Testamento. E aqui é uma rebelião contra a autoridade de Deus. O que nós temos estudado aqui é sobre justamente isso. O que é autoridade espiritual? Então nós vimos que a autoridade espiritual tem a ver com a manifestação e com a expressão daqueles que são chamados por Deus para servir no santo encargo do ministério. Não são homens especiais, não são pessoas especiais, porém pessoas com uma especial incumbência. Autoridade espiritual não é autoritarismo. A autoridade espiritual é uma dádiva de Deus. Tem a ver com responsabilidade, não com privilégio. E aqueles que são chamados para cumprir essas funções espirituais, eles têm a responsabilidade de expressar e de manifestar a autoridade delegada por Deus. Fora de Deus, não existe nenhuma autoridade que exista por si mesma. Ninguém pode se fazer autoridade. Toda autoridade demanda de Deus. Toda autoridade é delegada por Deus. Se nós não compreendermos isso, nós não entendemos a teologia do trono. A teologia do trono de Deus. Porque toda autoridade emana do trono. Porém, o trono não é só o lugar da onde emana a autoridade. Porém, aqueles que são chamados por Deus para expressar, para representar a sua autoridade, eles precisam ter comunhão com o trono de Deus. Uma outra forma de dizer, eles precisam ter a disciplina de praticar a presença de Deus. Eles precisam ter um coração devocional. Eles precisam ser homens, mulheres de oração. Sem isso, não existe autoridade. O oposto à autoridade é rebelião. A conduta de Datã, Coré e Abirão foi uma conduta de rebelião, não contra Moisés, não contra Arão. Porém, deliberadamente, eles estavam se rebelando contra
Deus. Isso é importante porque aqui nós temos um princípio espiritual. Satanás é o grande encabeçador de toda forma de rebelião, porque ele foi o primeiro a se rebelar contra a autoridade de Deus. E ele é especialista nessa área. Ele sabe que há algo que ofende diretamente a Deus. É quando nós nos rebelamos contra a sua autoridade. E como ele faz com que homens que foram chamados, como esses, que eram príncipes em Israel, como esses homens chegaram a um ponto tão vil, tão baixo da conduta e do serviço. Como que ele faz com que homens chamados, vasos escolhidos, se percam no ministério, deturpando a visão, enganando seus corações, levando eles a viver uma vida ministerial de cobiça, de busca pelo poder, de autopromoção, de autoafirmação, de autoindependência. E nós podemos fazer tudo isso em cima desse púlpito pregando o Evangelho, falando de Cristo, mostrando os céus e condenando o inferno. Podemos fazer tudo isso, como disse Jesus, eu citei isso. Muitos viriam em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Muitas pessoas pregarão Cristo, falarão de Cristo, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, para poder obter credibilidade. Usarão a cristologia para obter credibilidade. Porém, suas motivações são enganosas. E aqui há um detalhe que eu não poderia ignorar. Veja que Moisés introduz o incensário. O incensário nos fala de duas coisas: de oração e adoração. Mas em primeiro lugar, e acima de tudo, oração. O incenso é uma figura da oração. Se você ler em Êxodo capítulo 34, sobre os elementos que compõem o incenso, todos esses elementos têm a ver com as virtudes morais do nosso Senhor Jesus, que faz com que nossas orações sejam aceitáveis diante de Deus. Todos os elementos que compõem o incenso, ali em Êxodo 34, fala das virtudes morais do nosso Senhor Jesus, que tornam nossas orações aceitáveis diante de Deus. Eu não vou aqui gastar tempo com isso, mas há uma nota que vocês precisam entender. O incenso, em primeiro lugar, ele fala de oração. A palavra que melhor define incenso é devoção. E a chave da devoção não é adoração. A chave da devoção, em primeiro lugar, é a oração. Em segundo lugar, intimidade com a palavra. Nunca coloque a adoração em primeiro lugar, porque a adoração é reação. Existe algo muito perigoso aí, porque se tinha um instrumento que Satanás sabia como promover sua rebelião, era a adoração, porque ele era, como diz Ezequiel capítulo 28, ele era responsável. Não vou dizer isso com segurança, porque ninguém poderá dizer, mas ele estava de alguma forma ligado à adoração celestial, porque fala dos seus tambores, dos seus pífaros, quando ele estava na eternidade. E não temos que dizer muita coisa, porque só está isso registrado. Nós não podemos ir além da palavra de Deus, além do que está escrito. Ficarmos criando imaginação, mas havia algo sobre adoração ligado a Lúcifer. E o que ocorre aqui? Se você for ver na palavra de Deus, especialmente no Antigo Testamento, muitas rebeliões estavam ligadas à adoração. Quando o bezerro de ouro foi colocado diante do povo, lá em Êxodo capítulo 32, o que o povo estava fazendo? Adoração. Quando Absalão tomou o reino de Davi, quem que ele colocou na frente para promover a sua rebelião? Os levitas, os cantores. E saíram cantando nas ruas de Jerusalém. Então, muito cuidado. Muito cuidado, irmãos, quando nós somos tão ávidos para adorar,
e somos fracos em orar. Quando na reunião da igreja, o louvor tem uma expressão muito mais forte do que a nossa recepção da palavra. Porque Deus, irmãos, Deus não aceita aquilo que não está fundamentado na verdade, na transparência e na realidade espiritual. Entende? Adoração é a nossa gratidão, é o nosso louvor, a glória, a graça de Deus. Por isso nós não cantamos nós. Achei muito interessante a colocação que o nosso irmão Ricardo fez aqui sobre a sua pesquisa sobre música. Eu nunca tinha imaginado isso. Mas é verdade, irmãos. A igreja precisa amadurecer. E nada poderá ajudá-la a amadurecer se ela não voltar o seu coração para a oração e a palavra. Aí nós vamos encontrar um caminho de adoração, um caminho profundo, um caminho de quebrantamento verdadeiro e não de sensacionalismo. É isso que a igreja madura precisa. É isso que nós precisamos. Nós precisamos encontrar esse caminho de volta. Porque quando qualquer expressão de adoração ocorrer no nosso meio, nosso coração salta. E não tem muito a ver com o culto, porque isso foi dito desde o início. O culto não é aquilo que eu faço durante alguns momentos. Não é o que é praticado no domingo, mas é o que é praticado especialmente entre os domingos. Porque senão, irmãos, não importa a vida que eu vivo, importa o que eu canto. A.W. Tozer, ele faleceu em 1965, um precioso servo de Deus. Ele disse assim: geralmente os cristãos não mentem, eles só cantam nas reuniões da igreja. Geralmente não mentem, só cantam nas reuniões da igreja. Porque a gente canta muita coisa que não tem realidade espiritual. E muita coisa que a gente, não é que a gente não pratica, a gente nem sonha praticar. Eu me lembro de uma canção que nós cantávamos em Goiânia. Essa canção é linda, dizia assim: Jesus, tu és o amor verdadeiro, amor mais profundo que o mar. Leva-me a estar na tua presença. Eu quero apenas me prostrar e te adorar. Faz-me sentir o teu carinho, poder receber o teu abraço. Leva-me ao santo lugar, aonde eu quero te adorar. Eu te amo, Jesus. Eu te amo mais do que a minha própria vida. A letra é linda, irmãos. Talvez o meu coração que não está à altura de cantar isso agora. Aí eu pedi para os irmãos, falei: irmãos, nós precisamos amadurecer muito para cantar essa canção. Nós precisamos de andar muito para poder cantar essa canção. E talvez um dia a gente cante, mas a gente cante em espírito e em verdade. Amém? Então vamos tirar o mi e vamos cantar só ele. E outra coisa, precisamos do trabalho da palavra para que nós sejamos uma igreja madura. Porque aí vai ser assim: você vai chegar na casa de um irmão, de uma irmã, coração grato. Eles vão aprender a adorar a Deus não é pelo que ele faz. Eles vão aprender a adorar a Deus por aquilo que ele é. Ninguém vai precisar de um milagre para ser grato a Deus. Nós vamos aprender a glorificar a Deus até quando tudo está dando errado. Até mesmo quando as orações ainda não estão sendo respondidas. O choro dura uma noite, e às vezes nem pela manhã a alegria vem, mas eu ainda quero ter um coração grato para adorar o Senhor. Aí sim, a gente amadureceu. Aí podemos cantar: eu te amo mais do que a própria vida. Amém? Isso é muito importante, irmãos, porque aqui nós estamos vendo de forma intrínseca esses detalhes na conduta desses homens. Aí Moisés introduz o quê? Introduz o incensário. Nada melhor para desmascarar o nosso coração do que a oração verdadeira e sincera. E vou dizer uma coisa para vocês, grave isso: oração em primeiro lugar não é realização. Oração em primeiro lugar é relacionamento. Se você usa a oração como realização, eu te encorajo em nome de Jesus, muda. A partir de hoje, você vai entender que a oração não é realização. Você não tem que orar para que Deus faça algo, porque você quer algo, você precisa de algo. Não faça da oração
um instrumento de conquista, mas um meio de relacionamento. O irmão Soren Kierkegaard é um filósofo, mas ele era cristão. Muitos irmãos não sabem que Soren Kierkegaard era um cristão. Ele era um cristão genuíno. Ele disse assim: as nossas orações não mudam a vontade de Deus. As nossas orações transformam a nós mesmos. Então, oração é um instrumento de transformação de caráter. Quando você entender isso, você vai sair de um nível muito básico, muito periférico, muito medíocre de relacionamento com Deus. Você não vai orar porque você tem um problema. Você vai orar porque você tem um pai. O que te move a orar não são os problemas, não são as lutas. O que te move a orar é o amor de Deus por você e é o seu amor por Ele, porque esse é relacionamento. Então aqui agora Moisés vai introduzir o incensário. Eu quero mostrar algo para vocês aqui, é muito importante. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Vamos ler os versículos 3 e 4. Houve uma crise, e aqui eu digo, a primeira crise na igreja primitiva. Uma artimanha maligna se instalou ali. Começou um espírito de murmuração no meio do povo. E aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 3 e 4, nós temos um princípio muito importante. Está assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais se encarregarão deste serviço. E quanto a nós, olha aí, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Se tem algo que nós temos que tomar cuidado na leitura do livro de Atos dos Apóstolos, é, em primeiro lugar, conhecer todas as suas histórias é muito importante. Mas lembre-se, nunca mude a ordem de nada na palavra de Deus. Um exemplo, Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não muda essa ordem. Da mesma forma que você não pode mudar a ordem. Primeiro oração, depois ministério da palavra. Isso foi dito ontem. Sem oração, você não tem ministério da palavra. Se você costuma orar só na hora que você vai ministrar, você não sabe o que é oração e muito menos o que é ministério da palavra. Você está confiado na sua habilidade intelectual, na sua oratória. Isso é muito perigoso, meus irmãos, porque vira um hábito. E a gente começa a avaliar o hábito é se as pessoas estão gostando. É se após a palavra vem elogios, vem um tapinha nas costas. Nós estamos dependendo de aprovação das pessoas. Ministério não tem nada a ver com a aprovação das pessoas. Quero te chamar para ler comigo aqui Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, por favor. Capítulo 44. O versículo 15 diz: aqui o Senhor está dando para Ezequiel uma revelação de como ele iria restaurar a sua casa no futuro. E cuidado, irmãos, cuidado com as profecias de Isaías, de Ezequiel, quando fala da restauração da casa de Deus, de Ageu, de Zacarias. Muito cuidado com tudo isso, porque muitos irmãos, eles são messiânicos e não entendem nada do que significa a cristologia messiânica. Quando eu uso a palavra messiânica, eu estou me referindo à cristologia do Antigo Testamento. Porque tem-se a ideia de que a palavra Cristo no grego, Messias em hebraico, essas palavras têm a ver com o reino futuro de Israel. Muito cuidado, porque quando Pedro diz, tu és o Cristo, a palavra do hebraico seria assim, tu és o Messias. E nós associarmos isto a Israel. Jesus não associou. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, Jesus disse, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu.
Aí logo o Senhor vai colocar um fundamento. Tu és Pedro, porém sobre esta pedra, tu és torrão esmiuçável, mas sobre esta pedra, ele estava falando de si mesmo, edificarei a minha igreja, porque a essência de todas essas profecias tem a ver com a igreja, com a noiva, com a esposa do Cordeiro, com a linda cidade, a Nova Jerusalém, que é uma cidade nupcial, porque é a expressão máxima da obra do Filho de Deus. Então, muito cuidado com isso, irmãos. Então, aqui, Deus está revelando para Ezequiel, e diz assim, mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, porque eu estou colocando esse texto, Zadok aqui é muito importante, você precisaria conhecer muito sobre esse ministério. Esse ministério surgiu quando Eli fracassou, que foi o estudo do irmão Ricardo na primeira palavra. Então você vai ver que o livro de Samuel, ele é um livro de paradoxos. Havia um paradoxo ali entre Eli e Samuel, Saul, Davi, o sacerdócio de Abiatar e o sacerdócio de Zadok. Lindo isso. Se você pegar essa chave, você vai entender a grande mensagem de 1 Samuel. Esses paradoxos, que tem muito a ver com nossos dias, tem muito a ver com o ministério de hoje. Então você vai ver que Deus vai reprovando Eli, mas ele vai levantando Samuel. Deus reprova Saul, mas ele chama Davi. Deus reprova o sacerdócio de Abiatar, e Deus levanta o sacerdócio de Zadok. Lindo isso. Então é esse mesmo Zadok. Porém aqui está numa esfera profética. Está falando de um sacerdócio fiel. Porque é isso que significa Zadok no hebraico. Fidelidade, o homem fiel. Aquele que está em 1 Coríntios capítulo 4. O que se requer do dispenseiro é que eles sejam encontrados fiéis. Fiéis. E diz assim, mas os sacerdotes levitas, filhos de Zadok, que cumpriram as funções prescritas nos meus mandamentos, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se chegarão a mim, para me servirem, estarão diante de mim, para me oferecerem gordura e sangue, diz o Senhor. Entrarão no meu santuário, eles chegarão à minha mesa, para me servirem e cumprirão as coisas prescritas por mim. Está vendo aqui? Mim, meu, minha casa. O que isso aqui tem para dizer para nós? É justamente o que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Está registrado claramente, explicitamente, em Atos 13, quando havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e eles estavam servindo ao Senhor. Por que o incensário, irmãos? Porque a oração, ela desmascara as hipocrisias, das distorções da nossa antropologia, porque a oração tem a ver com a antropologia e com a teologia. Diz sobre nós, mas diz sobre Deus. Você quer conhecer o homem de Deus? Veja como ele trata a vida de oração. Não é que ele fica se exibindo sobre a oração, mas o que significa na vida dele. Porque a oração é a grande característica que nós somos, totalmente dependentes de Deus. Porque não é por força, não é por capacidade, não é por intelecto, não é por experiência, é pelo Espírito Santo. Entende? Enquanto você estiver confiando em você mesmo, sabe qual é o resultado disso? Cansaço, enfado, frustração, mágoa, amargura, desgaste emocional, desestrutura emocional. Então nós temos que entender o quanto o inimigo ele quer destruir a igreja pelo caminho da nossa vida. Então o que ele faz? Ele vai simplesmente atrás desses. Ele vai, de alguma forma, ele irá de alguma forma nos assediar, de todas as formas. Ele fará de tudo para poder alcançar as nossas motivações secretas. Então aqui está, veja
Veja que lindo que é isso aqui. Moisés introduz o incensário, e aqui entra esse assunto da oração. O assunto da oração entrou aqui. Porque agora, meus irmãos e irmãs, está tudo diante de Deus. Moisés não faz uma defesa do seu ministério, da sua autoridade, de nada, porque Moisés sabia que ele não era autoridade. E você vê que quem responde a Datã e Coré Irão é Deus. Então agora, aqueles incensários que representam a vida de oração vai desmascarar toda a situação e mais ainda, abrirá um caminho para Deus agir. E nós sabemos o final de todas essas pessoas. Nós sabemos o final de tudo que vai acontecer aqui. Nós lemos isso ontem à noite. A terra se abriu, Deus pediu para Moisés e Arão se afastar. Aquelas 250 pessoas estavam ali, e a terra abriu e tragou eles vivos. Que tragédia! O texto que está lá em Números capítulo 16, versículo 33, e pereceram diante de toda a congregação. Digo para vocês, irmãos, talvez nós não tenhamos um cenário tão horroroso como esse aqui, no meio do povo de Deus. Isso fica para nós uma grande lição. O assunto casa de Deus não é brincadeira. O assunto ministério ao Senhor não é brincadeira. Podem brincar, podem zombar, podem levantar os seus impérios, pode colocar os seus nomes, pode fazer o que quiser, mas um dia, aquele que morreu pela igreja, aquele que veio pela igreja, aquele que edificou a igreja, aquele que enviou o Espírito Santo para a sua igreja, aquele que voltará para a sua igreja, ele virá e ele julgará. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 1, fala sobre o juízo, sobre os mestres que ensinarem falsamente. E a lição é: para quem peca, tem o Evangelho, mas para aqueles que roubam da igreja o Evangelho, terá condenação irrestrita. Irrestrita. Para quem peca, tem o Evangelho, mas para quem rouba da igreja o Evangelho, terá condenação irrestrita. Essas são palavras de Dietrich Bonhoeffer. Então, meus irmãos e irmãs, aqui agora o Senhor vai mostrar para nós algo muito sério. E aí, por favor, quero convidá-los para avançarmos aqui. Vamos um pouco mais. Em Números capítulo 33, versículo 23, diz que eles saíram de Quelata. Após esse triste episódio, eles saíram de Quelata e eles foram para o Monte Sefer. Deixe-me situar aqui para vocês. Todas essas estações que nós já lemos sobre elas aqui no Números capítulo 33, na primeira palavra, elas se encontram aqui nas montanhas de Seir. Quem conhece aquela região ali do Egito, sabe que aquela era uma região dos Edomitas, os descendentes de Esaú. Era uma região que não estava muito longe do Sinai. Então eles estavam caminhando ali bem devagar. E todas essas estações estão ali, naquela região do Monte Seir. O Monte Sefer é um dos montes que está ligado ao Monte Seir. Porque essa cadeia aqui do Monte Seir tinha muitos montes, certo? Então um deles é o Monte Sefer. E aqui nós vamos estudar agora o que aconteceu aqui, nessa região do Monte Seir. Hoje, se você vai descobrir lá, eles devem, dependendo do guia, vai te mostrar. Aqui está o Monte Arshafar. Esse Monte Arshafar, hoje, é o Monte Seir, aqui dos tempos bíblicos. Ok, é importante nós entendermos alguma coisa, e para isso vamos ler Números capítulo 17, os versículos 1 a 8. Depois de fazer essa última nota que estava faltando do livro do estudo sobre Quelata, a importância da oração, é impossível que nós sejamos homens de Deus sem uma vida de oração, sem uma comunhão com Deus.
Porque oração é o instrumento que nos faz conhecer o caminho de Deus, ou o coração de Deus, a mente de Deus. Não há outra forma de você conhecer ou penetrar dentro do coração de Deus. Nós, os irmãos que servem à frente, em suas comunidades, as assembleias que o Senhor tem lhes confiado para servir, nós tratamos de muitas questões complexas, muitas situações difíceis. E existe o grande perigo de achar que nós temos resposta para tudo e para todos. Então nós podemos cumprir o papel de psicólogos. E não é o nosso papel. Um psicólogo, uma psicóloga, tem uma formação acadêmica. Então muitos hoje querem cumprir o papel de psicólogo, já quer dar uma receita, um diagnóstico do que está acontecendo. No sentido espiritual não é assim. A parte da psicologia cabe aos psicólogos, aos psiquiatras, mas a parte teológica cabe a nós. E no mundo espiritual, nós temos que compreender, não é a coisa em si, mas o espírito que está escondido de trás de cada situação. É aquilo que não se revela. É aquilo que você não pode, pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, perceber. Mas é aquilo que pelo Espírito de Deus, o seu Espírito, você é capaz de discernir. Nós temos inúmeros exemplos da palavra de Deus. Então nós temos que ser cuidadosos. Mas por que muitas vezes queremos agir como psicólogos? E o que não é o nosso papel? Porque nos falta essa vida de oração. Nos falta esse coração rendido, quebrantado. Nos falta a vida devocional. Então nós temos que ser cuidadosos. Você, meu irmão, minha irmã, seja cuidadoso. Tenha um incensário na sua vida. Porque é pelo incensário que as motivações secretas serão reveladas. Aquelas situações que você não consegue e nem conseguirá resolver, mas o Senhor vai te dar um caminho. Olhe como os homens de Deus trataram a oração. Olhe para Daniel, olhe o capítulo 9 de Daniel. E ali nós temos um princípio lindo. Havia se completado 70 anos das profecias de Jeremias sobre o cativeiro da Babilônia. Daniel, ele leu as profecias de Jeremias. Então ele foi orar baseado na palavra. E quando ele ora, ele não pede para que Deus pudesse libertar o povo do Egito por causa do povo, por causa do sofrimento. Ele diz assim para Deus: faze isso por ti mesmo. O que farás da cidade que é chamada pelo teu nome? Faze isso por amor ao teu nome. Essas expressões são lindas. Esse tipo de oração, irmãos, mostra para nós o nível de espiritualidade daquele homem. Você vê que Daniel, ele tinha uma vida de intercessão. Às vezes eu converso com alguns irmãos em situação de crise. Eu converso com os irmãos e faço alguma pergunta. Você tem a disciplina de orar pelos irmãos da sua comunidade? Ele diz: eu oro. Essa frase, eu oro, já me traz suspeita. Eu falei: você tem a disciplina de orar por eles todos os dias? Você não vai nominar todos, mas você consegue lembrar que muitos irmãos que você teve contato com eles durante a semana, você precisa orar por eles, você precisa estar atento, você precisa perceber, você precisa conhecer, ou você fica escondido de trás do púlpito? Você consegue penetrar nos seus lares com discernimento, com um coração compassivo, amoroso? Você chora por eles? Geralmente a grande maioria tem dificuldade com isso. Eles falam: não é bem assim, Luiz. Então não é a sua igreja que tem um problema. Não é os irmãos que estão passando problema, é você que tem um problema. É que você não está expressando a autoridade que Deus te confiou para abençoá-los, para se colocar diante deles. Então por isso que a oração é tão importante, irmãos. Porque ela vai corrigir as distorções da nossa antropologia. E também da maneira como nós vemos Deus, da maneira como nós tratamos com Deus, que é a nossa teologia deformada. Então só a oração pode nos ajudar.
Eu pude me conhecer muito mais através da oração do que de qualquer outra forma. Nada pode me revelar quem eu sou verdadeiramente do que a oração. Eu só pude conhecer o nível de corrupção, o nível dos poderes das trevas e da medida do inferno que existe dentro do meu coração, à medida que eu pude aprender a orar. Porque a oração, ela pode revelar não só quem Deus é, mas quem eu sou. E isso é o caminho da transformação. Não há nada que possa transformar mais um homem do que ele cultivar a presença de Deus na sua vida por meio da oração. Entende? Não há nada que possa ajudar você como esposo, como esposa, do que você orar. Isentar o seu coração e ir aos pés do Senhor. Não é ir e usar a oração como uma arma contra alguém. Mas em primeiro lugar você ir orar para ter comunhão com Deus. Se você conseguir isso, aí nessa comunhão, os caminhos mais obscuros que existem no seu coração serão revelados. Por isso que é tão importante, foi importante o incensário aqui. Lamento, irmãos, mas a gente tem que prosseguir. Números capítulo 17, versículos 1 a 8. Diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, e recebe deles varas, uma pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 varas. Escreve o nome de cada um sobre a sua vara. Escreverás o nome de Arão sobre a vara de Levi, porque cada cabeça das casas de seus pais terá uma vara. Depositá-las na tenda da revelação, diante do testemunho, onde eu venho a vós. Brotará a vara do homem que eu escolher. Assim farei cessar de mim a murmuração dos filhos de Israel, que murmuraram contra vós. Falou Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe varas. Cada príncipe lhe deu uma, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 varas. E a vara de Arão achava-se entre as varas deles. Moisés depositou as varas diante de Jeová na tenda do testemunho. No dia seguinte, entrou Moisés na tenda do testemunho, eis que a vara de Arão pela casa de Levi tinha brotado e inchado os gomos, e arrebentou em flores, e deu amêndoas maduras. Aqui está algo muito lindo e maravilhoso, que nós precisamos entender. Algo muito especial, porque Deus vai mostrar para nós o princípio da natureza da autoridade espiritual. Agora nós vamos aprender sobre a base da autoridade espiritual. Deus vai colocar isso aqui como um princípio. Essa tipologia do Antigo Testamento é uma grande escola espiritual de aprendizado, de crescimento, de maturidade espiritual. Então veja algo aqui. O que é uma vara? Se você abrir sua Bíblia em João, capítulo 15, os versículos 1 a 4, você vai aprender algo muito importante sobre varas. O Senhor Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. É isso que ele vai dizer: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Ele vai dizer, como a vara não pode dar fruto de si mesma. Olha o que ele diz: e se não permanecer na videira, assim vós não podeis dar, se não permanecerdes em mim. Isto é, a Bíblia explicando a Bíblia. Não existe textos isolados da palavra de Deus. Não existe textos sem conexão na palavra de Deus. Então vamos entender o que é vara. Aqui o nosso Senhor Jesus está dizendo que nós somos vara. Vara, os vegetais, tipologicamente falando, representam a natureza humana. Eu falei disso ontem à noite, quando tratei de 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. Então vara tem a ver com a natureza humana. Agora é interessante o nível de ensino do Senhor Jesus aqui. Embora ele está num nível muito avançado, eu diria assim, ele está tratando aqui do assunto da vara,
na pós-graduação da formação cristã. Porque ele coloca a vara tendo a figueira como uma metáfora. A videira como uma metáfora, me perdoe. A videira como uma metáfora. Olha que coisa curiosa. Ele vai usar a videira como uma metáfora, ele vai dizer sobre varas, mas eu pergunto para vocês, que varas? Quem conhece uma videira aqui deve estar se perguntando, onde é que tem varas? Mas ele está usando a palavra ramos, certo? Que é o texto no grego, ramos. Aí vem uma pergunta que ela não deixa de ser surpreendente. Mas o ramo, ou os ramos da videira não é a videira? Sim. Porque se você tira os ramos da videira, não tem videira. Você percebe que o que o Senhor está ensinando? A doutrina aqui está nessa frase, é o permanecer nele. É aquilo que Paulo diz, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Para mim o viver é Cristo. Ele está falando de uma vida inseparável. A nossa vida cristã, meu irmão, minha irmã, desde que você nasceu de novo, a nossa vida cristã, ela é uma vida que não se separa, ela é inseparável de Cristo. Não existe uma vida cristã a parte de Cristo. Então isso precisa ser um princípio. O nosso Senhor está tratando aqui. Mas observe, Deus diz assim para Moisés, para tomar uma vara de cada um dos príncipes. A palavra príncipes aqui, ela foi infelizmente mal traduzida. Isto é, em cada uma das tribos havia um representante. E esse representante, que era o principal, chamado de principal, ele tinha uma vara que representava a autoridade delegada de Deus a Moisés e de Moisés a esses homens maduros que estavam diante de cada tribo. Arão era da tribo de Levi. 12 patriarcas, 12 homens, cada um com o seu bordão, com a sua vara. Moisés disse, pela palavra de Deus, trazei, e essas varas foram colocadas, pelo que aponta o texto hebraico, de Números capítulo 17, essas varas foram levadas para dentro do lugar santo. Alguns deduzem que foi colocado dentro do lugar santíssimo. Isso não é o ponto preponderante aqui. O certo é que elas foram colocadas onde Deus determinou ser um lugar santíssimo, ser um lugar santo, mas elas estavam ali na tenda da revelação. E passou toda uma noite. E quando chegou pela manhã, quando Moisés foi até aquelas varas, somente a vara de Arão floresceu. O que significa esse florescimento pela manhã? O poder da vida de ressurreição. O poder da vida de ressurreição. A vida entrou naquela vara seca. E ela floresceu. Ah, irmãos, esse é um princípio maravilhoso. Porque agora nós somos transportados para a teologia do Novo Testamento. E aqui vai nos mostrar o que é autoridade espiritual. A autoridade, o poder espiritual, é o poder que emana da vida em ressurreição. Deixe-me ler um texto com vocês, por favor. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Aqui nós vamos ver algo muito especial. No versículo 18, a partir do versículo 18, diz assim: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança da vossa vocação, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, que operou ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se a sua mão direita nos lugares celestiais, muito acima de todo domínio, de toda autoridade, de todo poder e senhorio, de todo nome,
que se nomeie não só neste século, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Está vendo aqui? Aqui está uma descrição do grande poder de Deus na ressurreição de Cristo. Esse grande poder de Deus na ressurreição de Cristo o levou acima de todos os céus, acima de todo principado, potestade, nomes. O exaltou sobre todas as coisas. Poder de Deus. Porque o poder da ressurreição é o poder maior. Deus usou um poder muito maior na ressurreição do que na criação. E esse poder é o que chamamos aqui poder da autoridade, o poder da ressurreição. Vida de ressurreição. Meus irmãos, a medida das coisas espirituais é uma medida espiritual. Vou repetir isso. A medida das coisas espirituais é espiritual. Deus não mede. Deus não tem princípios terrenos. Não adianta você querer buscar uma consultoria eclesiástica para fazer você melhorar o desempenho da sua comunidade, que é algo que hoje está sendo amplamente praticado. Não adianta você fazer um curso de liderança cristã para se tornar um líder. Você está buscando ferramentas e mecanismos humanos. O poder no qual nós estamos envolvidos não é um poder humano, é um poder sobrenatural, é o poder da vida em ressurreição. A obra de Deus é espiritual, ela não é carnal. Nós não estamos tratando com produtos mundanos, secularizados. Nós não estamos tratando com os inimigos do mercado religioso. Nós tratamos com poderes das trevas, com principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade. Poderes que são infinitamente superiores a nós. Com que armas nós lutaremos contra esses poderes? Com técnicas de marketing. Será que nós vamos fazer das nossas comunidades um verdadeiro shopping center para atrair pessoas? Nós não atraímos pessoas à igreja, nós levamos pessoas a Cristo. Esse é o papel do ministério espiritual. Nós não operamos baseado em leis de mercado. Nós baseamos nosso serviço em um padrão celestial. A vara de Deus medir é Cristo. Cristo é o varão medida de Deus para nós. Todo o padrão de Deus para nós está em Cristo. Não existe outro padrão. Não adianta você ir lá nos Estados Unidos e copiar uma comunidade que está tendo sucesso. Deus não edificou a sua igreja para ela ter sucesso nesse mundo. Porque a igreja é uma contracultura. A igreja tem que estar em completa colisão com os fundamentos e os princípios dessa terra. A igreja não está aqui para representar política e nem político. A igreja não está alinhada aos reinos desse mundo. O que acontece na política desse mundo não tem nada a ver com a igreja. O assunto igreja é um assunto celestial. O padrão da igreja é um padrão celestial. E a vara de medir todos os princípios e fundamentos do ministério é celestial. É uma pessoa, é Cristo. Tudo é medido por Ele. Tudo é medido nele. O nosso ministério, nosso serviço ao Senhor é medido nele. Porque nós somos varas secas, sem vida. Mas um dia o poder do Espírito Santo entrou em nós. Esse poder da ressurreição entrou em nós. Iluminou os nossos olhos espirituais. Agora nós sabemos qual é a nossa vocação. Não é uma vocação natural, é uma vocação sobrenatural. Não é uma vocação terrenal, é uma vocação celestial. Mas muitos insistem em ser para a igreja o que são gerentes de lojas. Eles estão muito mais preocupados
na demanda do mercado religioso, na concorrência eclesiástica, em comparações, em poder ter uma igreja na cidade que seja melhor do que as outras. Estão muito mais preocupados se outros estão pregando melhor do que eles, com os concorrentes. Irmãos, não há nada que demonstre uma mediocridade tão profunda como esse comportamento. Nossa vida precisa estar diante do altar do testemunho. Nossa vida, como aquelas varas, precisa estar diante de Deus. E diante de Deus só vai florescer aquilo que Ele escolheu, aquilo que Ele chamou. Não adianta comparecer diante de Deus e esperar o florescimento do poder, da capacidade, da graça, da unção, da vida, da capacitação espiritual. Não adianta. Deus não se compromete com aquilo o qual Ele não chamou. Entende? Porque nós estamos invertendo os valores espirituais. Nós estamos desprezando os princípios espirituais. Compreende isso, irmãos? A maneira como nós estamos tratando a obra de Deus, muitas vezes não é uma maneira divina, pode ser uma maneira satânica. E você não é capaz de ver isso. A maneira como nós tratamos a palavra de Deus não é algo espiritual, é uma forma mundana. Nós lemos ela de uma forma mundana. Nós lemos ela para ter conhecimento e não para ter vida. Nós lemos ela para poder oferecer algo para as pessoas e não para ter experiência com Deus. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Talvez hoje você não queira me dar ouvido, mas um dia talvez você vai olhar para trás e você vai lamentar não ter conhecido o tempo da visitação do Senhor nessa manhã. Eu digo para vocês, abrindo parênteses e falo isso com muito cuidado debaixo das mãos do Senhor. Muitos pastores, e falo isso aqui com todo cuidado, irmãos, e se houver da minha parte qualquer expressão de arrogância, qualquer um de vocês pode me corrigir. Mas eu tenho conhecido muitos pastores nesses últimos meses. No ano passado conheci muitos pastores. Então teve situação do pastor me levar na comunidade dele e me mostrar todo o prédio. E dizer assim, irmão Luiz, tudo isso aqui a gente quer se submeter a você. A gente quer você como cobertura. Eu estou cansado. Eu disse, meu irmão, primeiro, você não vai se submeter a mim. Segundo, eu não tenho nada a ver com isso. E terceiro, eu não sou cobertura de ninguém. Se você quer cobertura, vai numa... Como é que chama essa coisa que faz bolo? Confeitaria. E pede uma cobertura lá para você. Aí você escolhe a que você quiser. Isso não tem nada a ver comigo. Você está no movimento errado, irmão. Você está no movimento errado. Sabe o que eles dizem? Um desses irmãos disse, eu estou cansado. Cansado. Eu fui anotando cada experiência que eu tive o ano passado. Eu me lembrei muito de uma viagem de Stanley Jones, quando ele cruzou a Índia. E é muito linda essa narrativa que ele faz. Então ele vai contando cada cidadão que ele vai encontrando ali, os gurus. Aqueles gurus que existem lá na Índia. E é muito interessante a analogia que ele faz. E eu me lembrei muito de Stanley Jones. Precioso servo de Deus. E eu fui pensando, gente, eu estou igual a Stanley Jones, fazendo a narrativa das experiências que eu estou tendo com alguns homens. Então, muita coisa me chamou a atenção. Homens desgastados, frustrados, sem visão, sem direção, construíram impérios e não sabem o que fazer hoje. Eu ouvi dizer assim para mim, Luiz, o que eu faço então? Eu estou com tudo isso, e agora? O que eu faço? É triste, irmãos. Só uma coisa. Maria descobriu o segredo. Só uma coisa.
O salmista disse: só uma coisa que eu peço ao Senhor e eu buscarei. O que ele queria era entrar nos lugares mais altos da presença de Deus. Ele queria entrar na presença de Deus, no santuário de Deus. Era isso que ele queria. E a gente está procurando tanta coisa, irmãos. A única coisa que a gente precisa depender dele é que ele traga vida, essa vida de ressurreição no nosso serviço. Se não trouxe, então que eu me afaste. Que eu vou procurar um trabalho. Compreende? Se não há vida do Senhor, por que eu insisto em fazer aquilo para o qual eu fui chamado? Por que eu tenho que ficar usando máscaras? Máscaras em cima do púlpito? Isso não é ministério. Isso não é ministério, meus irmãos. Isso aqui é ministério. Aqueles que Deus escolhe, Ele se revela e se derrama a eles. Há um testemunho, há um florescer de vida, há uma graça divina, há um poder divino, há uma unção divina. Isso é ministério. Você não precisa usar força. Você não precisa usar o seu suor. Sabe o que você precisa? É conhecer o caminho do trono de Deus. É você se relacionar com Deus em oração. É você aprender a depender do Espírito Santo. Mas não adianta você fazer isso enquanto você gasta a maior parte da sua vida com frivolidades. Sendo que a sua paixão é time de futebol, é série de TV, é política. Eu sinceramente, irmãos, eu dou a mínima para isso. Dou a mínima. Lula ganhou, Bolsonaro perdeu, Trump ganhou, Biden perdeu. Eu dou a mínima para isso, irmãos. Dou a mínima para isso. Eu me importo com o trono de Deus. Você tem que se importar com o trono de Deus. Compreende? Eu vivi tudo isso como vocês viveram. Então, aonde eu sirvo, ali entre os irmãos de Goiânia, eu disse para eles: eu dou a mínima. Dou a mínima. Eu me lembro que eu estava viajando, cheguei de Goiânia, e o irmão disse: nossa, Luiz, você acredita? Tinha uns 30 irmãos aí com camisa verde e amarela no dia da eleição. Eu fiquei muito indignado, falei para eles na reunião seguinte: cara, vocês que estavam com camisa aí de Brasil, eu nunca vi vocês aí com a camisa Cristo é tudo para mim. Agora vocês estão dando uma de patriota? É isso mesmo? Para com isso. Eu dou a mínima para isso. Nada do que eles fizeram aqui na terra vai mudar o plano do trono de Deus. E quando as coisas acontecerem, aonde estarão os profetas? Quando as estrelas, ou por que não dizer, quando os asteroides, como está lá na primeira trombeta, quando eles começarem a cair asteroides com fogo, aonde estarão os profetas? Lembra, Apocalipse capítulo 6, versículo 17, diz que os grandes poderosos, eles vão correr, eles vão fugir, vão gritar aos montes: cair sobre nós, livrai-nos da ira de Deus e do Cordeiro. Quem poderá subsistir? Aonde estarão os profetas? Correndo também? Fugindo também? Fugindo também? Ou eles estarão à frente dizendo para a igreja: não vamos temer, irmãos, porque o Senhor prometeu nos guardar. Quando Ele tirou Israel do Egito, essas mesmas coisas aconteceram, caíram granizos sobre todo o Egito, mas lá na terra de Gozém, todos estavam guardados. A Bíblia é tão clara, diz que houve trevas, houve um eclipse, quando Deus estava para tirar o povo de Israel do Egito, houve um eclipse. Diz a Bíblia, no livro de Êxodo, que as trevas eram tão fortes que se podia apalpar. Olha o detalhe lindo. Mas havia luz na casa do povo de Israel. Aonde estarão os profetas? Estarão nos buracos como os profetas no tempo de Elias? Guardados à custa de pão e água? Tem gente que acha lindo o trabalho de Obadias. Ele pegou os profetas, colocou em buracos e covas e alimentava eles com pão e água. Mas Elias estava correndo risco. Você acha linda essa história? Para mim, esse Obadias aí está prestando desserviço à obra de Deus. E primeiro, que lugar de profeta não é em cova. Cova é lugar dos mortos.
Para mim, então, essa é a cova dos profetas mortos. Porque hoje querem ter títulos de profetas. Você vê menino aí de 12 anos dizendo eu sou profeta. Você vê um soberbo saindo de uma Ferrari, parecendo o Gustavo Lima, dizendo eu sou o profeta dessa nação. Qual nação, irmãos? No banheiro da casa dele? Será que isso é profeta? Será que isso é ministério profético? Será que isso é bíblico? Será que é isso mesmo o poder de vida e de ressurreição? Isso é ministério, isso é o padrão de Cristo. Fala para você mesmo. Esse é o padrão de Cristo. O quanto do padrão de Cristo está na minha vida? O quanto do padrão de Cristo está na sua vida? No ministério que o Senhor te confiou? Você consegue medir isso? Isso é ministério, irmãos. Será que a nossa vida, como aquelas varas, estão diante de Deus? Será que nós podemos experimentar isso? Não existe nenhuma possibilidade de frutificação sem Cristo, irmãos. Nós não precisamos, não é de capacitação. Nós não precisamos de que alguém reconheça o nosso ministério. Porque a única coisa que nós temos não é nem ministério. A única coisa que nós devemos ter é Cristo. Ele é o padrão do ministério de Deus. Ele é o padrão de ministério na igreja. E diz, sem mim nada podeis fazer. Nada. Você não vai poder fazer nada. Não te falta capacitação, não te falta uma biblioteca de 10 mil livros. Sabe o que te falta? Uma experiência profunda com Cristo. É uma apreciação profunda da pessoa e da obra de Cristo. É isso que te falta. É uma vida de oração mais contemplativa. É isso que te falta, é isso que me falta. É isso que nós precisamos. Meus amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude. Nós vamos continuar, se o Senhor permitir, nesse ponto que nós paramos aqui. Mas que o Senhor nos ajude. Gostaria de pedir para os irmãos, se o Borges, o irmão Joacim me permitir, que nós tivéssemos um tempo aqui de reflexão em oração. Eu queria encorajar aqui 2, 3 irmãos pudessem fazer orações, orar sobre essa palavra. Que nós pudéssemos ter aqui um pequeno período de oração. Então, que 2 ou 3 irmãos possam estar orando aquilo que Deus está falando. Nós vamos orar a palavra de Deus. E que essa palavra possa cravar no nosso coração.